Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Abre a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Que bom que você veio, que bom que decidiu por estar na casa do Senhor cultuando, amém? Deus tem uma palavra para você, tenho certeza que Ele quer ministrar algo ao seu coração. Todos acharam? Procure alguém do seu lado que porventura não esteja com o exemplar da palavra do Senhor, compartilhe com ela. Mateus capítulo 14, deixe sua Bíblia aberta. Quero só dar um breve testemunho aqui, queridos. Eu estava pregando agora no culto das 5 horas, o culto acabou 6h45 mais ou menos. Aí eu fui então, peguei meu carro, fui até a minha casa para buscar a minha esposa, minha filha. E na volta, Deus nos livrou de um acidente terrível, queridos. Terrível, né? Um carro desgovernado atravessou a pista, a castanheira assim, e eu estava na frente, né? E eu joguei o carro, quase bati no poste. Mas graças a Deus que Deus cuida de nós, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus cuida de você. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, queridos. Deus tem nos dado livramentos. Esse eu pude perceber, mas quantos outros que nós não percebemos? Feche seus olhos por alguns segundos e agradeça a Deus, porque Ele cuida de você. Fala: Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, ó Pai, das nossas esposas, dos maridos. O Senhor tem cuidado, Deus. É o Senhor que tem guardado, ó Pai. Ó Deus, em vão via a sentinela, ó Pai, em vão vigia ela, se não for guardado pelo Senhor. Muito obrigado, amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Mateus 14, a partir do verso 22. Acompanhe comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ali estava só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos uma vez mais. Espírito Santo de Deus, declaramos total dependência tua nesse momento, Pai. Sou eu tão somente um instrumento, Deus, para falar aquilo que o Senhor já preparou. Deus, guarda o coração de cada um que está aqui, Pai. Prepara, Senhor, para receber esta ministração e que vidas possam ser transformadas, Pai. Nós cremos, ó Deus, e por isso nós já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da minha mensagem de hoje é: qual é a verdade que te governa? Essa pergunta eu fiz no encerramento da última mensagem que eu preguei na quinta-feira retrasada, onde eu falava um pouco sobre fé, sobre visão, sobre a importância de nós olharmos para a direção certa, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé, queridos, ela é de suma importância na vida de um cristão, na vida daquele que foi chamado para servir a Deus, porque sem fé não existe salvação.
E nós precisamos entender um pouco sobre fé. E Deus tem me ensinado, nesses últimos anos, muito o exercício da fé. Sobre qual o significado da fé, como exercer a fé que Ele colocou e plantou nos nossos corações. E como é difícil, porque tudo nos impele a nós acreditarmos naquilo que nós vemos, a nós confiarmos naquilo que nós podemos pegar. Só que João 20:29, Jesus diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Porque isso é fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Fé é você andar acima das circunstâncias. E ao longo da caminhada, queridos, eu tenho visto muitos sofrendo, padecendo, ficando pelo meio do caminho, porque não entenderam que precisam viver acima das circunstâncias, e fazem com que as circunstâncias sejam árbitros na sua vida. Aceitam e fazem um paralelo da sua vida cristã, do seu relacionamento com Deus, com base nas circunstâncias, o que é totalmente errado e é contrário ao conceito de fé. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus na Bíblia, nós vemos um povo inconstante, um povo que quando estava tudo bem, quando a colheita estava boa, quando tinham animais, quando tinham prosperidade, se aproximavam de Deus. Mas quando viu o tempo da escassez, o tempo da fome, o tempo da perseguição, o tempo da guerra, o tempo da situação adversa, se distanciavam de Deus. Em Malaquias, existe esse cenário em que o povo estava condicionando o amor de Deus à circunstância. E a resposta de Deus é muito dura. Deus diz: olha, não é pela circunstância que vocês estão vivendo que eu demonstro o meu amor por vocês. O meu amor por vocês está no fato de eu ter escolhido vocês. E isso é o suficiente. Deus, Ele, olha, vocês reclamam que eu não os amo porque estão passando por um momento difícil. Mas o meu amor por vocês está lá quando eu escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Nisso consiste o meu amor. Percebam, Deus não trata de circunstância. O povo estava lá em Malaquias passando por um momento difícil. E a resposta de Deus: olha, ignore a circunstância. Existe um propósito para elas, mas não condicione o meu amor por vocês a isso. Porque quando estiver bem, vocês vão achar que eu estou bem próximo de vocês, e o contrário, eu estou longe. Isso não é verdade, queridos. Quantas pessoas desistem da caminhada cristã por uma circunstância, por um problema que tiveram, por um atrito, por uma discussão, por um problema numa igreja local, por um problema na sua família, por um exemplo ruim dado por uma pessoa de referência. Pessoas que depositaram na sua circunstância o amor de Deus por ele. De modo que eu perguntei na quinta-feira qual é a verdade que te governa. Porque, querido, aquele que decide servir a Cristo, ele vive em duas verdades. Talvez você possa falar: não, mas espera aí, o contrário de verdade é mentira, só existe uma verdade. Não. Para nós que acreditamos, para aquele que acredita em Deus, acredita no plano da salvação, precisa entender que ele vive em duas verdades: uma verdade natural e uma verdade espiritual. E nem sempre essas verdades elas estão em consonância, nem sempre elas estão igualadas, equiparadas. E nós precisamos entender isso. Lá em Gálatas 5, a partir do verso 16, está escrito: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Algumas versões falam: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Percebam que existem duas verdades, uma carnal e uma espiritual. 1 de Pedro 2,11: amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Existe uma pátria celestial. E quantos aqui são cidadãos dessa pátria celestial? Querido, existe um reino onde as leis são diferentes. E nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos passando uma temporada por aqui, mas nós somos governados pelo reino de Deus que está próximo, amém?
E viver a verdade espiritual, sobrenatural, é viver pela fé. Só que, assim como eu tenho aprendido um conceito diferente de fé, muitos têm uma visão equivocada daquilo que é fé. Algo tão importante na vida do cristão, as pessoas têm uma visão equivocada. E eu entendo, queridos, que a fé ela tem no mínimo 2 estágios. Existe um primeiro estágio que tem a ver com aquilo que está dentro de nós e não está do lado de fora. Aquilo que nós cremos, na certeza que nós temos, na verdade que nós vivemos. Esse é o primeiro estágio da fé. Antes da circunstância ao nosso redor mudar, é o segundo estágio da fé, é preciso que vençamos internamente. Antes da fé mudar a realidade de fora, ela precisa mudar a realidade interna. E lá em Isaías 30:15 está escrito: no sossego e na confiança estaria a sua força. Há uma força no sossego. Isso tem a ver com algo interno dentro do seu coração. Isso é fé. Hebreus 11:34 está escrito: alguns pela fé apagaram a força do fogo. Perceba, apagaram a força do fogo, mas o fogo ainda estava lá. Queridos, eu contei o testemunho aqui no primeiro culto. Eu quero compartilhar com vocês também. No ano de 2013, eu e a minha esposa fomos surpreendidos com a notícia de que ela estaria grávida. Foi uma festa. Eu lembro que foi bem no Natal que a gente descobriu, e foi aquela alegria. Só que os meses que se passaram, os meses iniciais, a minha esposa ela passou muito mal. Passou muito mal e teve várias vezes no hospital. E nós recebemos uma direção de Deus de que existia uma investida maligna para ceifar a vida da minha filha. Então reuni com alguns irmãos e nós começamos a orar. Decidimos não contar para minha esposa sobre isso. Só que acontece que Deus estava falando para ela em sonhos. E ela tinha sonhos acerca de estar perdendo a nossa filha, de ter complicações no parto, enfim. Até que chegou um dia que Deus deu uma visão para ela, lá no apartamento que a gente morava. Ela viu 2 figuras, uma maior e outra menor, como se fossem 2 demônios. E Deus deu discernimento que aqueles demônios foram enviados para ceifar a vida dela e a vida da minha filha, no momento do parto. E nós orando por isso. E uma pastora amiga nossa que estava no propósito orando, ela passou em frente a uma loja de roupas de criança e viu uns sapatinhos lá de criança. Então ela falou: eu vou comprar para a Mel esse sapatinho. Nós já sabíamos que era uma menina. Só que aí ela disse que ouviu uma voz falando: você vai comprar esse sapato para quê se ela vai morrer? Na mesma hora ela comprou aquele sapato, nós nos reunimos no dia seguinte, nós oramos. E a partir daquele momento começamos a orar falando: olha Senhor, nós compramos essas roupas e a nossa filha vai usar essas roupas. Esse sapatinho foi comprado e ela vai usar esse sapatinho. E para a glória de Deus, minha filha nesse mês vai fazer 2 anos, aleluia. Glória a Deus por isso, pode aplaudir o Senhor. A fé ela mudou uma realidade interna em nós tínhamos a certeza. Nesse meio período eu fiz uma viagem missionária. E um dia que eu saí, no outro dia minha esposa teve um acidente. E eu estou saindo do hotel que a gente pernoitou em uma cidadezinha. Toca meu celular: olha, sua esposa teve um acidente, ela grávida, está indo para o hospital. Oramos, reunimos. Só que a realidade interna já havia mudado. Nós oramos e falamos: Senhor, o Senhor já deu o livramento. É o Senhor que está cuidando. É o Senhor que está cuidando. Porque antes de mudar a realidade de fora, Deus mudou a minha realidade por dentro, amém? Se existe uma certeza, querido, é que nós passaremos por situações adversas. Passaremos por circunstâncias difíceis. E a palavra do Senhor nos deixou alerta sobre isso. Jesus em João 16:33 diz: no mundo vocês terão aflições. Lá em Isaías 43 está escrito: quando passares pelas águas, quando passarem pelos rios, quando passares pelo fogo. Para que serve esse alerta, querido? Para nos desanimar? Não. Para nos dizer que nós teremos momentos difíceis, mas teremos a intervenção divina do nosso Deus na nossa vida.
Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Na Isaías está escrito: quando passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo, eles não vão te queimar. E no final está escrito: não temas. Não temas. O apóstolo João, na primeira epístola, escreve: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. É a fé que vai vencer o mundo. Só que muitas vezes nós temos o hábito de nós nos apropriarmos das bênçãos e promessas do Senhor, que dizem que nós estaremos em primeiro, que nós iremos vencer, que nós seremos abençoados. Não que isso seja errado, mas ninguém se apropria das promessas de Deus que vai trazer problema, não é verdade? Já orou alguma vez falando: Senhor, eu reivindico os problemas que o Senhor prometeu que eu teria, as dificuldades que o Senhor prometeu que eu teria? Não existe. Mas existe uma certeza que nós teremos, e precisamos saber como lidar quando isso acontecer, como nós iremos exercer a nossa fé nos momentos difíceis. E no texto lido, Mateus 14, a partir do verso 22, nós temos uma situação complicada. O texto que nós lemos inicia dizendo que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Nós não vemos essa expressão em outras ocasiões. Diz que Jesus compeliu. Algumas versões falam: Jesus obrigou. Só que Jesus colocou os discípulos no barco, mas não entrou no barco. Jesus foi orar. Ele foi orar. E aí eu fiquei me perguntando: por que Jesus obrigou aqueles homens a entrarem no barco? Talvez, querido, possa ser porque aqueles homens conheciam o tempo e saberiam que uma tempestade como a que eles passaram não surge da noite, de uma hora para outra. Isso vem se formando ao longo do... De repente os discípulos viram aquilo ali, falaram: talvez, isso não está na Bíblia não, tá? Eu estou pensando aqui. Talvez os discípulos falaram: estou achando que Jesus está querendo pular fora do barco. O negócio, o bicho vai pegar, e nós sozinhos lá. Verso 23 diz que Jesus foi orar. Eu tenho certeza, queridos, que Jesus conduziu aqueles discípulos para ir naquela viagem, e ele saiu para orar, e ele estava intercedendo por esses discípulos. Lá em Hebreus está escrito que Jesus intercede por nós. E como é maravilhoso nós temos intercessores. Eu já passei por inúmeros livramentos, e eu sei que isso se dá à intercessão. Verso 24, 25. Diz que Jesus estava no monte, e o barco já estava longe, açoitado pelas ondas. E na quarta vigília, eles contavam a noite em 4 vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. De modo que começava às 6 horas do final da tarde, e de 3 em 3 até às 6 horas do dia seguinte. E a Bíblia registrou que somente na quarta vigília, eu fiquei perguntando: mas por que só na quarta? Por que não foi na segunda, na terceira? Por que não foi na primeira? Queridos, muitas vezes Deus nos conduz para um momento de dificuldade, que isso acontece. Às vezes nós é que caminhamos para momentos difíceis, para problemas, nós é que procuramos. Mas por vezes é Deus que nos conduz. E eles passaram a noite toda nessa tempestade. E talvez aqueles discípulos se perguntam, na primeira vigília, nas primeiras 3 horas: Jesus vai vir, Jesus vai nos salvar. Passou a primeira vigília, na segunda vigília talvez Jesus vai vir, eu tenho certeza, Ele vai nos salvar. Terceira vigília, Jesus vai vir. Talvez nessa terceira vigília alguns já estavam meio desanimados. E aí começou a quarta vigília, após as 3 horas da manhã. Aqueles muitas vezes nós estamos clamando. Só que o Senhor não vem na primeira vigília. Às vezes nós continuamos a clamar, continuamos a interceder, continuamos a buscar. Só que Deus não vem na segunda vigília. Talvez você esteja desacreditando na segunda vigília.
Ou talvez você persistiu e foi para a terceira vigília. E Jesus não apareceu, não tem escape, não tem solução, não tem milagre, não tem cura, não tem. Verso 26, Jesus foi ter com eles e eles gritaram um fantasma. Engraçado, um parêntese que quero fazer aqui. Às vezes a salvação está na nossa frente, o milagre está na nossa frente e a gente não atribui aquilo ali ao milagre. Verso 27, Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E os estudiosos da Bíblia nos ensinam que essa expressão não tem mais está registrada 365 vezes na Bíblia. Queridos, cada dia tem um não ter mais para a sua vida. A cada dificuldade tem um não tem mais para você. Talvez você procurar um pouquinho, ainda tem para o ano bissexto. Mas para cada dia existe um não temas, porque eu estou contigo. Deus está falando para você: não temas, porque eu estou contigo. Verso 28, Pedro diz: se és tu, Senhor, se é o Senhor que está se movendo sobre essa circunstância, eu também quero ir. E aí, talvez Pedro ouviu uma resposta que ele ficou surpreso. Jesus falou: vem, você quer vir? Então vem. E aí no versículo 30 que nos traz um ensinamento muito grande. Diz que algumas versões falam: reparando Pedro na força do vento, ele começou a afundar. Percebam, Pedro: Senhor, se é tu, me manda aí. Pedro vai, Jesus vem. E Pedro vai andando sobre a tempestade. Pedro está olhando para Jesus e ele está andando sobre as águas. Pedro está olhando para Jesus e ele está se movendo acima das circunstâncias. Pedro está olhando para Jesus e ele está sendo governado pela verdade sobrenatural. Só que aí Pedro faz o que nós fazemos: passamos a olhar para a verdade natural e sermos governados pela verdade natural. Tem um pastor que diz que a melhor definição de fé é olhar para Jesus no meio da tempestade. Só que ele também diz que a melhor definição de incredulidade é tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade. Pedro estava se movendo sobre as circunstâncias. Só que ele tira os olhos e olha para as circunstâncias, olha para a adversidade, queridos. E isso traz medo, isso assusta, isso traz um sentimento de angústia e começa a adentrar a incredulidade no coração. Talvez algumas pessoas que estão aqui nessa noite tiraram os olhos de Jesus e estão olhando para a circunstância, estão olhando para a adversidade, estão olhando para a dificuldade, estão olhando para o problema, estão olhando para o momento em que estão passando, estão afundando. Tiraram os olhos de Jesus e estão afundando. E quando nós tiramos os olhos do nosso referencial, nós passamos a afundar, queridos. E a nossa força vai se esvaindo. E nós não temos mais forças para clamar pelo Senhor. Só que Pedro nos ensina uma grande lição. Ele percebe que o milagre está sendo abortado na vida dele. E ele então clama ao Senhor Jesus. Ele dá um grito, ele não faz aquela oração longa. Ele já fala logo uma oração de desespero: Senhor, salva-me. Então Jesus toma pelas suas mãos, traz para o nível em que Jesus está. Eles caminham para o barco e então o vento cessa. Por que Jesus não mandou parar o vento primeiro e depois se mostrou? Essa é a chave para viver o segundo estágio da fé. As circunstâncias do lado de fora não vão mudar enquanto as coisas do lado de dentro não mudarem. Quando aprendermos a se mover sobre as circunstâncias e quando elas não nos assustam mais, é que vamos para o segundo nível. Lembra que eu falei dos estágios? É o segundo estágio da fé. Pedro deixou inicialmente a verdade sobrenatural governar a sua vida. Logo depois veio a verdade natural. Existiu uma tempestade, querido. Existe o problema, existe a dificuldade, existe o problema na sua família, no seu casamento. E você está olhando para o problema.
Existe problema com seu filho, problema lá no seu trabalho, existe algo que está te fazendo afundar, e você está olhando para a circunstância. Porque muitos acham que os problemas vêm por causa do pecado e pela ausência de fidelidade. Só que isso é uma inverdade. Muitas vezes é a fidelidade para com Deus que traz a circunstância adversa, que traz o problema. Nós temos vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso, e eu quero só compartilhar com você um exemplo que está lá em Daniel no capítulo 3. O rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua, e resumindo, ele fala: todo mundo vai ter que adorar essa estátua. 3 homens decidiram não fazer isso, porque até então não teria nenhum problema ter a estátua e ter uma ordem. Só existe o problema quando alguém que não negocia princípios está debaixo daquela ordem. Sabe por quê, querido? Porque princípios, eles são inegociáveis. Nós não podemos negociar. Os tempos podem mudar, mas os princípios eternos do nosso Deus, eles não mudaram. A palavra diz que não existe sombra de variação no nosso Deus. O mesmo Deus que era ontem, é hoje e será eternamente. Ele reinava e governava ontem, governa hoje e governará para sempre. E os princípios são inegociáveis. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entenderam. E olha só o que eles respondem no versículo 17. Daniel capítulo 3. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estão acima das circunstâncias. Falaram: olha, o Senhor vai nos livrar. Mas se Ele também não nos livrar, fica sabendo, nós não nos curvaremos, nós não negociaremos os nossos princípios. Eu conheci um pastor uma vez que ele falou, ele estava com um enfermo, e ele dizia: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Ele não me curar, verei eu a glória de Deus. Isso é se mover acima das circunstâncias, queridos. Isso não é condicionar o nosso relacionamento para com Deus pelas nossas circunstâncias, porque circunstâncias adversas surgirão, e eu tenho certeza que muitos aqui estão passando nesse momento por circunstâncias, por problemas terríveis. E olha só o que o rei fala no verso 23. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha. Então o rei se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos no fogo 3 homens atados? Responderam e disseram: é verdade, rei. Verso 25, respondeu dizendo: eu porém vejo quantos homens? 4 homens soltos, e que estão passeando dentro do fogo. Eles foram lançados atados, percebam. Não existia saída para eles. Só que Deus os conduziu com um propósito. Por vezes Deus nos conduz a momentos difíceis. Sabe para quê, queridos? Para que as amarras que nos prendem sejam quebradas. Para que as ataduras que estão nos prendendo as nossas mãos sejam queimadas. E assim a gente poder ficar liberto e completo para adorar ao Senhor e servir a Ele, testemunhar das grandes obras que Ele faz nas nossas vidas. O texto diz que eles foram lançados atados. Só que o rei viu que não estavam mais atados, e eram 4. E o 4 era semelhante ao Filho dos deuses. Quando eu trago Jesus para perto de mim, eu tenho a certeza de que eu não estarei só. Existe crescimento no meio das dificuldades. Existe crescimento em meio aos problemas. Sabe por quê, querido? Porque é lá que nós exercitamos a nossa fé. E a fé, ela se apoia no caráter de Deus, não no nosso caráter. Paulo escreveu: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não disse no que eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, querido. O Senhor é fiel. No momento que você está passando, Ele é fiel. O Senhor, Ele está vendo a sua causa. Ele é fiel. Ele é fiel.
Qual é a verdade que te governa? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Texto muito conhecido. Está escrito: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Como, queridos, no momento, numa época em que a pecuária era condição inerente à sobrevivência, como que ele pode falar, mesmo que isso acabe, eu me alegrarei no Senhor? Como? Aí vem o verso 19 que fala, que ele diz: Deus faz os meus pés como da corça. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Abacuque está dizendo: Deus faz com que eu ande acima das circunstâncias e acima das adversidades. Deus faz com que eu caminhe acima das circunstâncias. Deus faz com que eu não olhe para os problemas. Deus faz com que eu não olhe para o momento que eu estou vivendo, para a época que eu estou vivendo, para o sofrimento, para a afronta. Não! Porque Ele pode me fazer e Ele me faz andar sobre as circunstâncias. Querido, eu tenho aprendido que isso é fé. É você andar acima das circunstâncias. É ser governado pela verdade sobrenatural. E Deus quer falar isso com você nessa noite. Não seja governado pela verdade natural, pelos que os nossos olhos estão vendo, por aquilo que está acontecendo. Deus te convida nessa noite a ser governado pela verdade espiritual. Eu quero que você feche os seus olhos agora, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está ministrando ao seu coração. Tudo a ti, tudo a ti. Descansar no Senhor é entregar tudo a Ele, querido. É lançar a nossa ansiedade, é lançar nossos problemas, é lançar o nosso êxito, é lançar os nossos talentos, as nossas ansiedades, os nossos sonhos. Declare isso em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, Tudo a ti, tudo a ti. declare mais uma vez que entregue a Ele, entregue tudo, entregue tudo. Entregue a sua família, querido, entregue os seus filhos, entregue o seu marido para o Senhor, entregue o seu trabalho para o Senhor. Entregue aquilo que você pode, que você não pode resolver. Oh, Jesus, aleluia. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, Jesus. A igreja está de olhos fechados agora. Queria fazer um convite para você. Você que deseja ser governado pela verdade sobrenatural, está cansado de ser governado pela verdade natural, que tem se cansado, que tem se fadigado, que assim como Pedro está afundando, eu quero desafiar você que vir aqui na frente. Vem aqui na frente que os pastores irão orar por você. Tome uma decisão nessa noite de ser governado pelo sobrenatural de Deus. Você que tem se fadigado, que tem se cansado, que está afundando assim como Pedro, Deus tem algo com você nessa noite. Sai do seu lugar no nome de Jesus e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você que já cansou, já não tem mais forças para combater, para lutar. Entrega tudo para o Senhor nesse momento. Sai do seu lugar e vem aqui agora no nome de Jesus. Os pastores podem vir orar. Vem, querido, vem chorando, vem rastejando, mas venha.
partir de hoje, nós seremos governados pelo sobrenatural de Deus. Eu entrego a ti, Jesus, que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua. Senhor, nessa hora, aleluia. Oh Deus, recebe, ó Pai, recebe, Deus. Oh Senhor Jesus, recebe, Pai. Só a igreja declara, e eu. Entregue para o Senhor, querido. Tudo é teu, Pai. Tudo vem de ti, tudo é para ti. É para glorificar o teu nome, Senhor. Nós entregamos diante de ti a nossa família, Pai. Oh Deus, entregamos a ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Tudo a ti. Continue de olhos fechados. Quero fazer um segundo convite. Você que quer, entendeu que até o momento sua vida tem sido governada pelo natural e está sentindo o toque do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus que nos convida, é Ele que nos aceita e deseja falar: Senhor, eu entendi que o Senhor está me convidando nessa noite e eu quero viver o sobrenatural. Você que nunca fez isso, quer tomar essa decisão hoje, erga a sua mão. Quero orar por você. Tem alguém? Existe alguém, queridos? Tem alguém no nosso meio que entendeu o chamado do Senhor e quer decidir a partir de amanhã viver, a partir de hoje, de agora viver o sobrenatural e viver para Deus? Existe alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus ministre ao seu coração, querido. Lance a Ele, lance a Ele, lance aos pés dEle. É do Senhor Jesus. Pare de se cansar, pare de sofrer, pare de viver com base nas circunstâncias. Deus quer uma posição diferente dos seus filhos. Deus nos ama, Deus nos escolheu, nos elegeu, independente das circunstâncias que vivemos. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor no nome de Jesus.